Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito. Diga, os cegos verão por ti. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, aleluia, os povos te adorarão, Deus, as trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre. Quantos são livres aqui? Você é livre? Livre para correr, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, aleluia, os povos te adorarão, as trevas fugirão, grita, eu sou livre. Eu sou livre, livre para correr, livre para dançar, livre para viver por ti, eu sou livre, diga livre para correr, livre para correr, livre para dançar, livre para viver por ti, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode falar assim pro seu irmão: eu sou livre no Senhor. Vamos ler Isaías, mais só nos retornos, por favor, se é possível. Isaías, capítulo 14, versículos 13 e também o versículo 14. Vamos ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pai, peço muita graça, muita direção do Teu Espírito para pregar esta palavra, Senhor. Que tudo o que é carne, que tudo aquilo que não é do Teu Espírito possa ser erradicado totalmente da minha alma, do meu corpo, do meu espírito, para que eu possa só falar segundo a direção e a Tua
vontade soberana. Em nome de Jesus, que eu seja um canal aberto a essa descida dessa unção do Espírito e que os teus filhinhos, aqui nesta manhã, congregados, possam, Senhor, ser tocados pela tua palavra e que possamos aprender na tua casa a tua vontade, os teus desejos, os segredos do teu coração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amados, cada um de nós, ou seja, cada homem, cada mulher, cada jovem, é chamado a desempenhar na vida um propósito específico, um propósito bem claro e definido. Tome nota, esta mensagem pode mexer. Por exemplo, o que é soldado sempre será honrado como soldado. Quem é doutor será honrado como doutor. Quem é cozinheiro será honrado como cozinheiro. E, naturalmente, quem é pastor será honrado como pastor. E assim por adiante. Mas agora veja, um soldado não poderá receber a honra de um doutor e muito menos pode receber a honra de um cozinheiro ou pastor. Não. Cada um receberá a honra da sua chamada específica, cada um receberá a honra da sua chamada e posição. Faço esta breve colocação, amados irmãos, para dizer aos meus amados irmãos, à igreja local, que o sentimento de igualdade, ou seja, o ciúme, a inveja, fazem com que esses valores, essas posições, não sejam reconhecidas nem respeitados por essas pessoas que sofrem desse síndrome espiritual. Amados do Senhor, nunca nos devemos esquecer que o desejo de igualdade foi a causa da queda total e miserável de Lucifer. Esse sentimento de igualdade, ou seja, esse anseio sem limites de ser igual aos outros, ou melhor, tem levado muita gente à desventura. As pessoas que vivem com esse sentimento, com esse espírito, geralmente complicam a sua vida e complicam também a vida dos outros. Há até mesmo situações, há até mesmo casos que essas pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para alcançar esse mesmo objetivo, essa mesma posição, sem olhar os meios que usam. Deixe-me contar uma história. Deixe-me contar uma historinha. Era uma vez uma cobra e um vagalume. O vagalume, todos nós sabemos que é aquele inseto que durante a noite brilha. Especialmente nas noites escuras é um espetáculo. Pois bem, agora creio que já todos sabem que é um vagalume, porque há outros nomes. Pois bem, havia uma cobra que passava todo o tempo, procurando apanhar o vagalume para o destruir. O pobre vagalume, a única coisa que fazia, amados, era brilhar. Não fazia mais nada senão dar brilho. E a cobra não pensava nem sequer em desistir. Todo o tempo procurando destruir aquele inseto,
o vagalume. Um dia o vagalume, já cansado de tanto fugir, de tanta correria, já cansado daquela vida tão triste de andar a fugir, parou em frente à cobra e parou, esticou-se o peito, não é? Não, estão a perceber, não é? Esticou-se o peito e disse, para, sei lá, posso, disse para a cobra, senhora cobra, é educada, este inseto é educado, senhora cobra, posso lhe fazer 3 perguntas? E a cobra olhou assim para o inseto, assim, não é normal eu conceder pausas, não consigo, não é natural eu dar chance a ninguém, mas como eu te vou destruir mesmo, podes fazer as perguntas que quiseres. Aí o vagalume olhou para a cobra, primeira pergunta, acaso eu sou parte da sua cadeia alimentícia? A cobra olhou assim para o inseto, não, de jeito nenhum. Ok, segunda pergunta, eu alguma vez lhe fiz mal? Alguma vez lhe fiz mal, senhora cobra? A cobra olhou assim para o pobre inseto, de jeito nenhum, nunca me fizeste mal nenhum. Terceira pergunta então, disse a cobra, vou-lhe fazer, vagalume, vou-lhe fazer a última. Então, por que é que você me persegue? Qual é a razão por que você me quer destruir? A cobra olhou assim para o vagalume e disse, simplesmente porque eu não posso ver você brilhar. Pense nesta pequena ilustração. Quantos me estão a entender? Quantos me entenderam nesta história? Há pessoas em todos os setores na vida que não podem ver ninguém brilhar. Amados do Senhor, quer dizer que há que ter muita consciência com esse sentimento de igualdade. O sentimento de igualdade, amados irmãos, amada igreja, leva à ambição, leva à cobiça, leva à disputa. E, naturalmente, o sentimento de igualdade doentio leva ao conflito. Isto acontece em todo e qualquer setor da vida, em todo e qualquer setor da sociedade, inclusive e infelizmente também na própria Igreja de Cristo. São as pessoas que nunca se satisfazem, que nunca se contentam com o que têm e com aquilo que são. Veja, Lucifer era completamente rodeado de todos os maiores privilégios. Era até de uma beleza extraordinária. Era nota 10, como diriam os irmãos do Brasil. Mas isto, amados, não lhe bastava. Queria mais. Satanás queria mais, muitíssimo mais. Aliás, Lucifer disse mesmo, e escutem bem o que ele disse, já lemos e vamos ler outra vez, subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei acima de toda e qualquer coisa e serei semelhante a Deus. Amados, vejam bem, meus queridos irmãos, com este sentimento de igualdade doentio, Lucifer não somente se destruiu a si mesmo, escute bem, não somente se destruiu a si mesmo, mas também arrastou à destruição uma terça parte dos anjos que estavam no céu. Tremendamente. É algo que você, meu amado irmão, minha amada irmã, deve pensar. Venha comigo, por gentileza, a Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 9. Apocalipse 12, versículos 7 e 9. Então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam.
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado, tome nota, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados juntamente com ele. Amada Igreja do Senhor, preste bastante atenção. É a ceia do Senhor. Todas as vezes que eu subo aqui para pregar devido à ceia do Senhor, eu sempre oro. Mas no dia antes da ceia do Senhor, do culto da ceia do Senhor, eu me fecho, eu me tranco. Não quero ver, nem ouvir ninguém. Quero estar com o meu Senhor, com o meu Espírito. E esta foi a mensagem que o Senhor me deu. Amados, amada Igreja do Senhor, todos nós temos, então não, todos nós temos que ter em consideração que não existe, não há verdadeira igualdade, não há verdadeira honra sem obediência, sem humildade e sem respeito. Quando isto não acontece, então é porque já a cobiça fez com que não reconhecêssemos as nossas limitações, os nossos limites, as nossas verdadeiras capacidades. E isso, amados, não é da vontade de Deus. Isso, amados, não é de Deus. A palavra do Senhor diz mesmo em Provérbios, capítulo 1, versículo 19, tais são as verdades de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. E há um versículo que creio que está, percebi logo, diz assim: diante da honra vai a humildade. Diga comigo, por favor. Diante da honra, diga em voz alta, diante da honra vai a humildade. Se eu quero ser honrado, eu tenho que ser uma pessoa humilde, porque diante da honra, diante à frente da honra, está a humildade. Vejam juntamente comigo esta história. Miriam e Arão queriam ter as mesmas honras do que o seu irmão Moisés, o grande libertador de Israel. Venha comigo a Números 12, versículo 2 a 8. E vamos ler tudo. Números 12, versículo 2 a 8. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Aqui Miriam, a irmã de Moisés, estava ciumenta do seu próprio irmão. Então ela diz assim: porventura falou o Senhor somente com Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? Continua. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saí vós três à tenda da revelação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e os dois acudiram. Então disse o Senhor: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos, falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente, e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor, pois não temestes falar contra o meu servo,
contra Moisés, assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, ou seja, contra Miriam e contra Arão, e ele, o Senhor, se retirou. Quantos podem dizer amém? Vejam bem, o sentimento de igualdade doentio, este sentimento de igualdade enfermiço de Miriam e de Arão, era ter a mesma posição de autoridade e liderança que tinha o seu irmão mais velho, Moisés, entre o povo de Israel. Mas podemos ver outra história. Por exemplo, o rei Saul teve também esse mesmo sentimento de igualdade enfermiço. Queria ser, além de rei, também sacerdote. E por isso toma o lugar de sacerdote e oferece sacrifício. Vamos ver isto na 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 8 a 10. Esperou, pois, 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo, deixando a Saul, se dispersou. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e eu oferecerei o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Mas podem dizer amém? Amém. Ficamos por aqui. Veja, Samuel não poderia estar, o pastor da época, o profeta, não pôde estar naquele momento, naquele exato lugar. E o rei Saul, como rei, e porque tinha inveja, tinha ciúme da posição do sacerdote, ele resolveu preparar-se para fazer o holocausto, ou seja, realmente fazer um sacrifício ao Senhor. Mas não ficamos por aqui. O rei Uzias foi outro que foi atacado por esse mesmo espírito de engano. Era rei de Judá, era um rei que era muito abençoado por Deus, mas tinha ciúmes da posição do sacerdote Azarias, e entrou também no santuário para oferecer sacrifício e também para queimar incenso. Vamos ver na 2 de Crônicas 26, 16 a 18. É demasiado pequeno, não consigo ver daqui. 2 de Crônicas. Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos. Agora sim que não dá. Agora sim que não dá. Tentando aí fazer. 2 de Crônicas. 2 de Crônicas. Vamos ter paciência. 26. Segunda de Crônicas 26, versículos 16 e versículo 18. Vamos ler o 18. Obrigado, irmã, não precisamos de tanto tempo. Deixaram a casa do Senhor, veja lá, portanto, 26, 18. E resistiram ao rei Uzias e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos pastores, aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saí do santuário porque transgredistes, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Queridos, as pessoas que são verdadeiramente chamadas por Deus para exercer qualquer função ministerial na Igreja do Senhor, nunca saltam
usando outra expressão. Nunca galgam a essa posição através da força, através da pressão ou através da chantagem. Mas chegam a essa posição por chamado divino, por misericórdia e pela soberana vontade de Deus. A palavra do Senhor diz aos Romanos, capítulo 9, que diremos, pois, capítulo 9, versículo 14 a 16, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Pode dizer amém? E ainda Zacarias 4:6, Zacarias 4:6, e ele respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos céus. Amados, eu estou bom na vista. Eu vou tirar os outros porque eu vejo melhor sem óculos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Amados, o chamado de Deus aos homens e às mulheres para o ministério da sua casa é sempre por chamado, não por imposição, mas sempre por chamado por vontade, pela vontade misericordiosa e amorosa e paciente de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Louvado seja o Senhor. O sentimento de igualdade, amados, é sempre um engano de Satanás. E naturalmente traz sempre terríveis consequências na vida das pessoas que o entram, nas vidas das pessoas que possuem esse espírito de engano. Por exemplo, Miriam, que tinha ciúmes da posição espiritual do seu irmão Moisés, Miriam, que tinha ciúmes da posição elevada do seu irmão Moisés, ficou leprosa. Deus não deixou passar. Olha comigo, Números 12, 9, 10. Números 12, 9, 10. Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. O 10. Também a nuvem se retirou sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. O rei Saul perdeu o seu reinado, exatamente pelo mesmo problema, por querer ser igual aos sacerdotes, pensando que se eu sou rei eu posso fazer mais e melhor que o sacerdote. Já lemos isso. Saul não só perdeu o seu reinado, como também perdeu a sua vida de uma maneira miserável. Vamos ver 1 Samuel 13 e 14. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14. Então disse Samuel a Saul, procedestes, veja bem, aqui está o profeta de Deus a repreender Saul por ele ter entrado no santuário para oferecer sacrifício. Disse Samuel, o profeta, ao rei, procedestes nesciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor tinha confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto tu não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quantos me estão entendendo esta manhã? O rei Uzias morreu também
totalmente leproso. Totalmente leproso, por também entender que ele podia fazer mais e melhor do que o sacerdote, do que aquele pastor. Invadiu o templo e começou a tentar, a procurar fazer o serviço que é concedido ao pastor, ao sacerdote. Venha comigo, 2 de Crônicas 26, 21. 2 de Crônicas 26, 21. E assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. Quantos podem, não digo amém, mas quantos podem pensar nisto? O espírito de igualdade, o ciúme, a inveja espiritual, levou este rei, que era um rei muito abençoado, que era rei de Judá, muito abençoado, contava com todo o poder do Senhor, que delegava para ele, mas ele não se contentava com isso. Ele entendia que podia ser mais ainda, mais e melhor que, como nós já dissemos, com o sacerdote, do que o sacerdote. Vejam bem, não só perdeu o seu reinado, como ficou leproso, e mais ainda, foi excluído da casa do Senhor, foi excluído do templo. Deus repreende e castiga severamente este espírito de engano, chamado espírito de igualdade doentio. Igreja, me escute, por favor. Não será que isto foi escrito? Você não crê que isto foi escrito para nós entendermos alguma coisa? Não será que isto não foi escrito para nos ensinar a nós, que somos a Igreja de Cristo, que somos o Israel espiritual de Deus nos dias de hoje? Será que isto não foi escrito para nosso entendimento, para nosso conhecimento, para nosso aproveitamento, para nosso benefício? Acaso isto foi escrito só para nos entreter? Leia comigo Romanos 15, 4. Porquanto tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Pode dizer amém? Queridos, amados irmãos do Senhor, a Igreja do Bom Pastor, os maiores homens de Deus nunca se deixaram levar, nunca se deixaram enganar pelo sentimento de igualdade doentio. Por exemplo, Moisés, talvez um dos homens mais extraordinários da Bíblia Sagrada, só a ele superior, Jesus Cristo. Veja bem o que acontece. Moisés não teve sentimento de igualdade. Ou seja, Moisés não foi ciumento, não foi invejoso. Quando foram informar que Eldade e Medade profetizavam no meio do arraial de Israel. Vejam bem, dois homens de Deus, chamado Edade e outro Medade, profetizavam no meio do povo de Deus. E foram a correr ter com Moisés: olha, lá no arraial estão lá dois profetas. Escute, e venha comigo a Números 11, 25 e 29. Agora é que não dá mesmo. Números 11, 25 e 29. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito, vejam bem isto, e tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram dois homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro Medade.
e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tinta, e profetizavam no arraial. Atenção agora. Então correu um moço, um jovem, e foi anunciar a Moisés, e foi dizer: Edade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Aleluia. Pensavam que iam trazer raiva, ciúmes, inveja a Moisés. E quando foram dizer: olha, Moisés, o próprio Josué foi dizer: Moisés, não fazes nada, estão dois profetas lá para profetizarem no nome de Deus, no meio do povo de Deus, no meio do arraial, não fazes nada. Ele disse: que é, gente? Que é isso? Oxalá que todo o povo, todo homem, toda mulher fossem profetas e profetizas. Moisés não teve espírito de igualdade, não foi atacado pelo espírito de ciúme, nem pelo espírito de inveja. Davi, sabendo que foi escolhido e ungido por Deus para ser rei de Israel, esperou no tempo do Senhor, reconhecendo sempre a autoridade do seu Senhor, ou seja, do rei Saul, chamando-lhe inclusive de meu Senhor. Davi já tinha sido escolhido por Deus, ungido por Deus, já tinha sido oferecido o trono de Israel, mas ele continuava a olhar, a respeitar e se humilhar na presença do seu rei Saul. Venha comigo a 1 Samuel 24, 1 Samuel 24, 3, 6. 1 Samuel 24, 3 a 6. E chegou no caminho a uns currais de ovelhas. Isto é lindíssimo, amados, prestem bem atenção. E chegou no caminho a uns currais de ovelhas onde havia uma caverna. E Saul entrou na caverna para aliviar o seu ventre. Olha Davi e os seus homens que estavam sentados por ali, que estavam sentados no interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. Então Davi se levantou e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Mas eu não sei se estão a entender. Estamos falando de algo tremendamente sério. O rei Saul andava por todos os caminhos, vales, montanhas e rios, procurando a Davi para o destruir, para o assassinar. Porque já sabia, também ele sabia, que Davi saía ao rei de Israel. E nessa fuga, nessa correria, nessa ânsia de destruir o rei, a destruir Davi, entrou numa caverna para fazer as suas necessidades fisiológicas. E quando estava abaixado a fazer as suas necessidades biológicas, o rei Davi olhou e viu ele na caverna, pegou na sua espada, de mansinho, diz a Bíblia, como você viu, de mansinho, para não perturbar, cortou a bolinha, uma bolinha fazia parte da orla do seu manto.
quando todos eles foram dizendo a ele, mata, está aí, Deus está a pôr nas tuas mãos, porque é assim, sabe? Os homens da carne, os carnais, não veem como vê o Espírito, é tudo pela carne. Então, como viram ali Saúl, e disseram, Davi, está ali o homem, ele anda te procurando para te assassinar, é a tua oportunidade, acaba com ele agora. Davi deu a maior lição. Como eu faria isso? Como eu poderia fazer mal ao meu Senhor? O rei Davi não se deixou levar por esse espírito de engano, chamado espírito de igualdade, ou seja, espírito de ciúme, espírito de inveja. E agora o maior exemplo, Jesus. Jesus dá-nos o maior exemplo. Jesus não teve o sentimento de ser igual a Deus. Jesus não teve o sentimento, repito, de ser igual a Deus, mesmo sendo Ele mesmo Deus, mas tornou como servo e se humilhou. Venha comigo a Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós aquele sentimento, e isto é para a igreja do Senhor, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Mas pode dizer amém. Glória a Deus. O maior exemplo de humildade era Deus, mas se humilhou, porque diante da honra vai a humildade. Diga comigo mais uma vez, diante da honra vai a humildade. Os irmãos sabem de uma historinha. Sabe, Deus, para que o olho da direita não invejasse o olho da esquerda, pôs o nariz no meio. Vocês estão a entender o que estou a dizer? Coisinhas pequeninas. Mas sabe porque é que Deus pôs o nariz no meio? Para que este não invejasse aquele e aquele não invejasse aquele. Pense nisto. E alguns, creio que eram tão invejosos que Deus pôs um pingo para atrapalhar mesmo. Irmã, não estou a olhar para o seu nariz, por favor. Não pense nisso, não é como assim que eu estou a falar. Estou a brincar, queridos. Amados, o sentimento de igualdade, o sentimento de igualdade doentio é condenado e é castigado severamente por Deus. Porquê? Porque desrespeita as autoridades criadas por Ele e leva a pessoa a criar os seus próprios caminhos e naturalmente a gerar conflitos e trazer consequências para ele, para si e naturalmente para os outros. O exemplo de Lucifer nos mostra exatamente isso. Venha comigo na 1 de Pedro 5,5. 1 de Pedro 5,5. Semelhantemente vós, os mais moços,
sede sujeitos aos mais velhos, sigivos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra de Deus nos diz, meus queridos irmãos, que devemos entender e respeitar a posição e a autoridade daqueles que são chamados e constituídos por Deus. E ainda nos ensina a tomar como exemplo aqueles homens e até mulheres santas de Deus que não se deixaram levar por esse sentimento de engano. Devemos reconhecer que o soldado terá a honra do soldado, o cozinheiro terá a honra do cozinheiro e o pastor terá a honra do pastor. Porém, cada um deve ficar na vocação para a qual foi chamado. Venha comigo na 1 de Coríntios, venha comigo a 1 de Coríntios 7:24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Fique de pé. Vise para a pessoa que está ao seu lado. Olhe para mim. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. E diga-lhe em voz alta. Mas diga mesmo. Diante da honra. Vai a humildade. Mais uma vez, querido. Que Deus ricamente os abençoe. E que Deus possa ter falado como falou a mim.